Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 30 de abril, último diazinho de abril, quarta-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira e olha só, essa quarta-feira é cheia de dados que serão divulgados aí durante o dia e é véspera de feriado. Lembrem-se que a gente vai estar com os mercados fechados aqui amanhã, enquanto lá nos Estados Unidos as coisas continuam andando, né? E lá tem sido a fonte da maior parte da volatilidade que a gente tem visto no mercado. Entre os dados que saem hoje, que interessam para a gente aqui no Brasil, tem a taxa de desemprego do IBGE, que deve sair de 6,8% para 7%, né? Aquela média trimestral móvel, que então 6,8% no trimestre até fevereiro e 7% agora de desemprego até março. Isso pode ajudar aí as apostas de que o Banco Central pode diminuir ainda mais a velocidade do aumento dos juros, apesar das falas, tanto ontem quanto anteontem, do Gabriel Galípolo, repetindo que o cenário que o Copom enxergava na reunião passada ainda está valendo. Isso quer dizer que ainda precisa de mais juros. E ele meio que corrigiu aquela expectativa, né, nesses últimos 2 dias, de que o Copom, o Comitê de Política Monetária, elevaria a taxa Selic em apenas 0,25, né? Deve sair realmente um 0,50 de alta. E hoje, inclusive, o Gabriel Galípolo abre um evento no Banco Central, mas vale lembrar que a partir de hoje começa o período de silêncio do Comitê de Política Monetária. E aí, como o Gabriel Galípolo faz parte do Copom, ele não pode falar sobre nenhum tema que tenha a ver com as decisões do Copom, tá? Então, embora ele participe desse evento público, ele não deve falar sobre nenhum assunto que, digamos assim, mude a percepção sobre o que pode acontecer na terça e quarta-feiras da semana que vem, quando o Comitê de Política Monetária define a nova taxa Selic meta, né? A nova meta da taxa Selic. Hoje também sai o CAGED e a expectativa é que tenha uma redução mais forte do número de criação de vagas. Em fevereiro foram 432 mil vagas criadas e a expectativa do mercado agora é de 201 mil vagas criadas. Também tem o resultado fiscal do setor público, lembrando que em fevereiro esse resultado ficou num déficit de 19 bilhões de reais e hoje a gente vai saber como é que foi o desempenho de março. A dívida pública também deve ser divulgada hoje. Em fevereiro estava em 76,2%. A expectativa é que suba sempre um pouquinho mais, porque a gente já entendeu como as coisas estão funcionando, né? Nos Estados Unidos tem o ADP sobre vagas também, mercado de trabalho americano. Lembrando que o JOLTS ontem, que fala ali sobre as aberturas de vagas, né? Caiu de 7,6 milhões de vagas para 7,2 milhões de vagas de fevereiro para março, o que ajudou os mercados ontem, né? Inclusive ajudou aí e também a Nasdaq, né? O S&P 500 que fechou ontem em 0,58% de alta e a Nasdaq que fechou em 0,61%, mas depois veio o Trump falando mal do Powell de novo, dizendo que entende mais de juros do que o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né? É aquela reedição, já falei para vocês, a gente comentou sobre isso, aquela reedição da briga Lula e Roberto Campos Neto, agora Trump e Powell. Populista é sempre populista e não se difere entre direita e esquerda, e é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Bom, além disso, lá nos Estados Unidos sai o PCI, que é o dado de inflação preferido aí do Fed, e deve apontar aí para o núcleo, uma desaceleração forte do núcleo de inflação americano, deve sair de 0,4% para 0,1% no mês, e no anual deve ficar em 2,2%, se aproximando, portanto, aí da meta de inflação do Fed.
Bom, o que que a gente tem ainda para o dia de hoje, né? Tem os resultados de Santander e VEG, se não me falha a memória. VEG que anunciou até um aumento de capital aí, mas sem alteração nas ações, vai obviamente aumentar o valor patrimonial por ação, já que não tem aumento de ação, mas tem aumento no valor patrimonial, né, no capital social. Mas isso pode ou não ter como é que se fala? Um efeito positivo nas ações da VEG no dia de hoje, mas tem que esperar, né? Bom, Microsoft e Meta nos Estados Unidos liberam os resultados, né, os balanços no dia de hoje, e Apple e Amazon amanhã durante o nosso feriado aqui. Então hoje tem resultado de Santander e VEG ainda antes da abertura do mercado aqui, né? Então a reação deve ficar, deve acontecer ainda durante a sessão de hoje, né? Bom, ontem saiu também o relatório de produção da Petrobras, que ficou mais ou menos no mesmo lugar, né? Teve uma quedinha lá de 0,5%, se não me falha a memória, deixa eu até achar aqui, na produção do trimestre, na comparação ano contra ano, mas mesmo assim teve entrada de poços novos, etc. e tal, teve uma alta quando você compara o quarto TRI com o primeiro TRI, segundo a Petrobras. Isso teve a ver com essa entrada de novos poços de exploração de petróleo, né? Então você teve aí uma queda de 0,20% na comparação com o primeiro TRI de 2024 e uma alta de 5,4% sobre o quarto TRI de 2024. Não deve mexer muito com a ação esse relatório, mas lembrando que o preço do petróleo, esse sim, está em queda já há um bom tempo e pode continuar afetando aí negativamente a Petrobras. Petrobras tem um grande peso no Ibovespa. O Ibovespa ontem, que fechou em alta novamente, 7ª sessão consecutiva de alta do Ibov, só que já perdendo força, né? Parece que não tem muita... Quando você olha para o que tem acontecido nos últimos dias, parece que não tem muita segurança de subir tanto assim, né? Fechou em 135.092 pontos, 0,06 de alta, como eu falei, e começou a mostrar que talvez esse seja o teto, a não ser que a gente tenha novidades positivas aí para frente, o que está um pouquinho mais complicado de acontecer do que a gente tem visto, né? nos últimos dias. Bom, ontem ainda teve o Trump aliviando um pouquinho aí as tarifas para montadoras de veículos, né? Fazendo aquela coisa de conteúdo nacional que a gente já viu aqui no Brasil, já viu que não dá certo, mas mesmo assim o Trump está tentando. Além disso, o Trump continua com aquela conversa que os acordos comerciais estão andando, não falou mais nada sobre a China, mas falou que está quase fechando um acordo com a Índia e que as negociações também com o Japão e com a Coreia do Sul estão avançadas. Isso ajudou o dólar a subir um pouquinho, embora o dólar contra o real continue em queda, muito aí em função do carry trade e da indicação do Galípolo, inclusive, de que vai manter os juros altos, né? E ainda mais força, né? Provavelmente não vai encerrar o ciclo de alta da Selic na próxima reunião, na quarta-feira que vem. Isso também ajuda aí no carry trades, que é aquela história de você pegar emprestado lá nos Estados Unidos ou em algum lugar onde os juros é baixo e emprestar aqui em real, né? E aproveitar o juro alto aqui. Então você ganha o juro alto aqui, paga juro baixo lá, e essa diferença é o que você está ganhando nessa transação. Essa diferença mais ou menos a variação cambial, né? Como o dólar está perdendo força, o carry trade está ficando cada vez mais atraente, né? Mas lembrando, como a gente falou ontem na nossa live no YouTube, e o João até repetiu, era uma conversa até que a gente tinha tido antes da live,
Se o Trump anunciar hoje ou amanhã ou daqui uma semana que fechou um acordo com a China, que está fechando um acordo com a China, vai suspender as tarifas, vai reduzir bastante as tarifas. Inclusive tem muita gente como é que se diz, se fiando nessa frase do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro lá, falando que as tarifas chinesas vão cair drasticamente, né? Não, obviamente porque está em 145% também, né? Que é uma idiotice sem tamanho. Mas você imagina qual é o efeito. Se quando vai mal o dólar cai e as bolsas americanas, né, ficaram meio paradas, as brasileiras acabaram subindo muito aí em função de uma expectativa de que haja um redirecionamento das exportações para a China e outros lugares que consigam absorver aí o que a gente produz. Imagina o que acontece se o Trump disser que está tudo bem e que as tarifas não serão mais aquelas que o pessoal estava imaginando, né? Então, essa reversão se acontecer, ela vai acontecer velozmente, tá? Então, vale a pena ficar de olho e não ficar... E é por isso, né, que tem muita gente um pouco avessa a risco neste momento, apesar dessas altas que a gente tem visto aí nas bolsas. Mas se você lembrar bem, o Ibovespa mesmo tem subido 0,20, 0,06, tem engatinhado para cima, né? Mas sem muita convicção. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que sexta-feira a gente tem o Acorda Sucupira de novo, tem newsletter do Esquina Sucupira. Inclusive, se eu conseguir terminar amanhã no feriado, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir terminar amanhã no feriado, já solto a newsletter amanhã mesmo, porque o que eu precisava é só o fechamento do mês. Eu preciso do fechamento do mês para entregar, então, qual foi a performance das nossas carteiras recomendadas, que começaram lá em março, né? Então, tem a nossa newsletter na sexta-feira e não teremos, então, a nossa live no YouTube amanhã em função do feriado, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos, mas vai ter uma entrevista, hein? Tem uma entrevista, eu vou avisar lá pelo substack.com, esquinasucupira.substack.com, tá? Então fiquem ligados, e também se você me segue lá pelo YouTube, ou aí pelo YouTube, não sei onde você está ouvindo isso, né, se você estiver inscrito, estiver com o sininho acionado aí, você vai receber então um aviso dessa entrevista que eu devo soltar na própria sexta-feira mesmo. Vou gravar pela manhã, se tudo der certo, e na sexta-feira mesmo eu solto com uma economista muitíssimo simpática e inteligente, que sempre ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esse cenário econômico, e ela não tem muito desse viés mais, como é que a gente fala, mais pessimista que a maioria tem. Então é uma boa fonte para você ter aí pelo menos alguma coisa contrária ao seu pensamento. Eu sempre acho que isso é bom, né, para a gente avaliar melhor as nossas ideias. Bom, além disso, né, me siga lá no esquinasucupira.substack.com, e eu tenho que fazer, já ia esquecendo, uma correção. O Thiago Bonato, inclusive, que foi quem me alertou ontem lá no Substack, que eu falei sobre a fraude no INSS como aquela dívida do crédito consignado, porque eu realmente não tinha prestado atenção que já haviam corrigido essa informação. Então quero me desculpar aqui pelo erro e vou corrigir, como eu já falei para vocês. Quem me acompanha há mais tempo já deve ter me ouvido falar isso, embora não seja muito frequente, acontece. Eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Quando eu estou errado, eu volto aqui e aviso vocês. Então não tem a ver, essa conversa do INSS não tem a ver com o crédito consignado, mas sim com uma fraude que o pessoal fazia de assinaturas e associações de pessoas que não tinham aceitado, e aí então descontavam uma mensalidade, alguma coisa parecida desses aposentados, tá? Não tem a ver com o crédito consignado, mas de qualquer forma permanece a avaliação sobre o LUP, que, né, o ministro de Previdência Social, que continua na corda bamba. O problema, no entanto, como eu falei, é que o PDT pode desembarcar como um todo, e o Lula não tem capital político nesse momento para deixar o PDT ir embora.
beleza? E essa relação também PDT-PT, ela é tradicionalmente tipo casal, né? Eles brigam, mas estão sempre juntos, tá tudo certo. Bom, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos, bom feriado. A gente se vê na sexta-feira. Até lá. Avante, Sucupira. Acorda, Sucupira!